Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa pequena série de gestão de risco. Você possivelmente já tenha assistido o primeiro da série, que eu perguntava qual é o seu principal medo e traçava um paralelo entre termos o que eu chamo de ponto A e projeto para chegar-se ao ponto B e ao mesmo tempo listei alguns riscos que julgo possíveis dentro de um processo, dentro de uma trajetória de sucesso ou não, quando traçamos uma meta de sair do ponto A para o ponto B. Se você não teve a oportunidade de assistir ainda ao primeiro vídeo, você pode clicar no link logo aqui acima, você assiste primeiro o vídeo, depois volta para esse para darmos continuidade ao detalhamento dos tipos de risco. Eu vou apenas lembrá-lo, colocar aquela planilha onde eu listei os 5 riscos principais, aqueles que temos controle sobre eles e aqueles que podemos minimizar, né? A ideia é trabalhar em cima de processos que ajudem a minimizar os riscos. Bom, conforme o prometido, eu iria falar com vocês em relação a como minimizar esses riscos. E os primeiros riscos que quero trabalhar hoje com um pouco mais de ênfase é o risco de morte prematura e de invalidez, porque ambos podem ter perfis de solução muito parecidos. Mas deixa eu fazer algumas perguntas antes para contextualizarmos o que eu chamo de projeto de vida, né? Ainda voltando para aquela questão do projeto de vida. Vamos lá, tá tudo dando certo. Viverei o bastante com uma boa renda e com saúde para honrar meus compromissos. Eu viverei o bastante para seguir com o meu planejamento e formar meus filhos em escolas de primeira linha. Viverei o bastante e darei um padrão de vida digno para a minha família. E eu viverei o bastante e farei um processo sucessório dos meus bens e da minha empresa de forma harmoniosa. Qual é a lógica que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês? É a lógica de que tudo vai dar certo. E existe a possibilidade disso não acontecer? Existe a possibilidade de algo interromper isso? E é isso que justamente nós vamos trabalhar nesse vídeo de hoje que eu queria passar para vocês. Vamos trabalhar o que eu chamo de gráfico da linha de vida. Nesse gráfico fica muito claro algumas questões pelas quais passamos. Se observarmos essa linha azul um pouco mais escura aqui no nosso gráfico, veremos o que eu chamo de reserva acumulada. Aqui são os anos de vida que temos pela frente. Nós vamos ganhando dinheiro, vamos acumulando durante a vida. Investindo corretamente, essa reserva tende a crescer, né? Mas, durante um determinado período, nós ainda não temos toda a quantidade de recurso necessária para a cobertura numa eventual falta, seja por morte prematura, seja por algum tipo de invalidez ou doença muito grave nesse processo todo. E temos que passar por alguns estágios que a maioria das pessoas passam, né? Que é buscar a casa própria, viajar, investir na educação sua e dos filhos, faculdade sua e dos filhos, casar-se e assim por diante. E aonde entraria a possibilidade de minimizarmos o risco? Lembra no primeiro vídeo? Quando eu falei, controlamos morte, controlamos invalidez ou doenças graves? Não, mas podemos minimizar? Sim. E do que eu estou falando? Eu estou falando, obviamente, de trabalharmos a possibilidade de seguro nesse processo todo. E onde é que isso se enquadra num planejamento financeiro de cada indivíduo? Vamos voltar aqui para aquele primeiro gráfico que eu demonstrei, que é o gráfico da linha da vida, onde temos receitas e necessidades. Então, nessa linha azul, nós trabalhamos a linha de acumulação. Vamos partir aí de 40 anos de idade, que é uma idade média, onde a maioria das pessoas começa gradativamente a pensar nisso, porque geralmente já constituiu família, já pode ter iniciado tendo filhos, né? Então, daqui por adiante, vamos trabalhar as receitas acumuladas.
E à medida que os anos avançam, nós temos uma diminuição de necessidade de recursos, porque os filhos crescem, já se investiu na escola, já se conseguiu pagar a casa própria, já se fez uma série de investimentos durante esse processo de vida. Então nós temos esse cruzamento aqui. Aqui as necessidades são altas e elas vão baixando à medida que avançamos na nossa vida, né? E temos um determinado momento que temos o que eu chamo de morte econômica, né? Seja ela ou por uma morte prematura ou simplesmente por uma invalidez permanente ou uma doença grave. E aqui que fica aquele buraco, né? Aquela necessidade a descoberto, porque nesse estágio de vida muitas vezes ainda não temos a acumulação de recursos necessários para cumprir ou honrar todos esses compromissos de vida, né? E aí que o seguro se torna uma ferramenta indispensável para o gerenciamento de riscos a tudo isso que a gente está exposto. Então, esse gráfico é muito interessante. E aqui, pessoal, eu queria mostrar o que eu chamo do gráfico emocional, né? Como funciona geralmente o impacto ou de uma morte prematura, ou de uma invalidez, ou de uma doença grave que acabe nos impedindo de continuar exercendo a nossa capacidade laboral. Nós temos um impacto emocional muito forte no primeiro momento, ele está lá em cima, e o impacto financeiro muito baixo nesse período, né? Pode ver que logo num primeiro momento a gente não sente tanto a questão financeira e o emocional fala mais alto. Mas à medida que o tempo vai passando, o emocional vai tendo algum tipo de solução. A gente nunca deixa de sentir emocionalmente a perda de um ente querido, mas essa dor ela diminui no decorrer do tempo. Mas à medida que estamos naquele buraco gráfico que eu mostrei na lâmina anterior para vocês, possivelmente a ausência financeira começa a aumentar. E é aqui que a gente sente a questão das análises individuais. E aqui, como suprir o impacto financeiro da falta de um provedor? Na sua falta, seja você o provedor da família, ou se o seu provedor, né, a pessoa responsável, acabe faltando. Como é que se supre a educação, o dia a dia, a vida na terceira idade, moradia, projetos de vida, despesas emergenciais? Como faz isso? E aqui é o que eu chamo da pirâmide da estratégia financeira bem-sucedida. O que nós temos? Nós temos um trabalho, né, uma capacidade de geração de renda. Durante a nossa vida a gente vai evoluindo profissionalmente, chega num momento de acumulação, até termos a nossa independência financeira e todas as nossas conquistas. Mas o que eu estou falando é de risco aqui nesse momento. Eu estou falando de ter esse processo todo interrompido de forma abrupta, ou por uma morte prematura, ou por uma doença grave, ou até por uma invalidez permanente. E é aqui que entra o famoso gerenciamento de risco. O seguro de vida, o seguro de invalidez e o seguro de perda de renda. Então, aqui entra a caixinha do gerenciamento de risco. E aqui, a partir desse momento, nós voltamos para aquela minha pergunta do vídeo anterior, né? Como a gente minimiza as consequências desse tipo de risco, né? Ou seja, da morte prematura, da perda de renda ou da invalidez permanente. E aqui que entra o seguro de vida como solução. Nós temos proteção financeira em caso de morte natural ou acidental. Nós temos proteção ou recurso financeiro em caso de uma vida muito longa. Nós temos liquidez para realizar inventário em caso de morte natural ou acidental. A gente não causa nenhum estrago na conta da nossa família, no sentido muitas vezes de ter que solucionar problemas com imóveis ou bens que ficam retidos em inventário e se tiver falta de liquidez num primeiro momento, essa liquidez passa a ser suprida. Tem uma proteção em caso de morte, no caso de você ser sócio de alguém e ter que desvencilhar-se de questões societárias, né? Você não deixa a empresa com problemas. Proteção financeira pessoal em caso de invalidez parcial ou total causadas por algum tipo de acidente. E aqui eu queria fazer uma pergunta. Por que será que as pessoas não contratam um seguro de vida?
Porque hoje, se fizermos um levantamento de quem tem uma boa proteção desenhada para a família em relação a esses riscos citados, 97% das pessoas ainda não o têm. E a pergunta é a seguinte: por que as pessoas não contratam? Por quê? E eu ouso a tentar responder. A primeira é a falta de conhecimento e a cultura de seguro de vida. O brasileiro não tem isso no seu dia a dia. Isso é absolutamente natural e é compreensível porque foi sempre muito mal trabalhado ou muito mal vendido esse tipo de solução pelas principais instituições financeiras do Brasil. A relação ruim com as ofertas tradicionais de seguro muitas vezes ocorre de você receber uma proposta da sua instituição financeira, aquele seguro que vem um boletinho, né? É baratinho, a gente não entende nem direito que tipo de cobertura a gente está pagando, começa a pagar, eventualmente em função do avanço da idade começa a subir a necessidade de pagamento, começa a se tornar caro. A resposta em relação à solução que esse seguro está cobrindo, a gente nunca tem claro do que nós estamos recebendo a partir do momento de uma falta. E muitas vezes a gente acaba pagando durante muito tempo, resolve parar de pagar e esse dinheiro se perde no decorrer do tempo. A gente costuma postergar decisões, né? Falta sentido de urgência do brasileiro para solucionar esse tipo de coisa. Não encaram certas realidades que a vida nos impõe, fogem de responsabilidade, que muitas vezes ela é intransferível, ou seja, nós não temos a quem repassar a nossa falta a partir da possibilidade de ocorrê-la. Associam o seguro de vida com mais uma despesa, preocupam-se apenas com pagamentos e investimentos futuros, não lembram daquele quadrinho da gestão de risco que eu mostrei anteriormente. Mas o que leva então as pessoas a contratar um seguro de vida? É ter a certeza da segurança financeira adquirida, proteger projetos futuros próprios e familiares, ser verdadeiramente bem assessorado, poder ser mais agressivo em seus investimentos, pois já haverá a proteção financeira proporcionada pelo seguro de vida. Esta foi então, de forma bastante resumida, a abordagem que eu queria passar a você sobre a questão do risco de morte prematura, de invalidez ou até de doença grave que pudesse acometer o seu projeto de vida. Mas existe ainda uma forma que eu julgo mais inteligente de trabalhar seguros, que é o seguro resgatável. Por isso, eu preparei um material, um PDF, que você consegue baixar logo aqui abaixo, onde explica detalhadamente como funciona esse tipo de solução. E se eventualmente você quiser fazer um contato com nossa equipe, no contato@focalize, que deve aparecer aqui no vídeo para você, estaremos com a maior satisfação à disposição para falarmos desse tipo de solução de risco a você. Até o nosso próximo vídeo, onde irei falar de orçamento e de investimentos. Até lá!